Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do nosso curso, tá? Bom, na aula passada a gente falou que a gente iria fazer o que agora? A gente iria criar um slider aqui para as publicações que tem mais de uma foto, tá? Só que eu estava pensando aqui e a gente vai fazer o seguinte, a gente está trazendo essas primeiras 10 publicações direto do nosso código ali quando o nosso PHP passa pelo nosso servidor, né? Aqui na nossa função, aqui no nosso feed, a gente está fazendo aqui, chamando a instância da publicação e pegando aqui as 10 últimas publicações, tá? Só que se vocês lembrarem lá no começo do nosso curso, quando a gente estava desenvolvendo o nosso layout ali na nossa rede social, o nosso CSS, eu falei para vocês que a gente colocaria aqui um feed com rolagem infinita, né? Então, quando chegasse aqui embaixo, iria carregar mais publicações e assim por diante, tá? Por isso que a gente colocou o nosso rodapé aqui na nossa lateral direita, porque esse aqui seria um feed infinito, tá? E para a gente estar fazendo isso, esse feed infinito, a gente vai estar remodelando essa estrutura aqui de estar puxando as publicações, tá? A gente já tem a função totalmente pronta, só que a gente vai estar chamando ela de outro lugar agora, tá? E para a gente estar fazendo isso, a gente vai estar utilizando o nosso Ajax e o nosso jQuery, tá? Então, primeira coisa que a gente vai estar fazendo nessa videoaula é estar habilitando lá o nosso Guppy para a gente estar trabalhando lá com o nosso arquivo JS, beleza? Então, vamos estar aqui abrindo o nosso terminal, vou colocar aqui no caminho do meu projeto, cd.com/champ/htdocs. E eu vou dar aqui um gulp watch para ficar assistindo as nossas tarefas, beleza? Bom, o que a gente vai estar fazendo então? A primeira coisa que a gente vai estar fazendo, a gente vai comentar essas três linhas aqui no nosso home controller, tá? Que é usuário controller, publicação e resultado. Então podemos estar comentando aqui por enquanto. E podemos estar comentando também aqui a variável info, tá? O índice de publicações, que é onde a gente está passando o nosso resultado aqui, tá? Então vamos estar comentando também para não dar nenhum erro, beleza? Ctrl S para estar salvando. Se a gente recarregar aqui o nosso feed, já não aparece mais as publicações, tá? E é exatamente isso aqui que a gente precisa. O que vai acontecer aqui a partir de agora? Quando a gente carregar essa página aqui, quando a gente logar na nossa rede social, ele vai ver que não tem nenhuma publicação e vai tentar carregar uma publicação. Então ele vai fazer o carregamento da primeira página, tá? Então a gente vai estar carregando aqui de 5 em 5 publicações. Então o que a gente precisa para isso? A gente precisa estar passando um parâmetro, tá? Informando em que página que a gente vai estar carregando primeiramente, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui no nosso feed.php, tá? E aqui existem as nossas publicações, onde a gente está dando um loop aqui nas publicações na div aqui item. Então, toda essa div item aqui é uma única publicação, tá? O que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar recortando esse código, tá? Então, vamos estar recortando aqui o loop, Ctrl X. Podemos abrir aqui, dar dois cliques aqui no Sublime na direita e vamos colar ele aqui só para a gente deixar ele salvo aqui, para a gente não estar perdendo esse código, tá? Bom, aqui em publicações a gente vai deixar vazio, nessa section aqui, publicações vazio, nenhum código nela, tá? Vamos dar um Ctrl S aqui, e depois da section aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma div, então vamos criar aqui uma div com ID, tá? Vamos colocar aqui, ó, índice underline page, tá? Esse vai ser o índice da nossa página, tá? E esse ID aqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar colocando um title nele, tá? Se a gente colocar uma div, eu acho que não vai ficar bom, tá? Vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar colocando um input, tá? Então, o input do type hidden, tá? Então, ele vai ficar um campo oculto. Ele vai ter esse ID, índice. A gente pode apagar essa div aqui, tá? Então, a gente criou aqui um input do tipo hidden com ID índice page, né? Índice page, tá? Que é o índice da nossa página. E o valor dele, o nosso value, vai ser 1. Por quê? Assim que carregar, vai informar para o nosso código JS lá que a gente quer carregar a página 1, a primeira página de publicações, tá? Então a gente vai dar um Ctrl S aqui e vamos deixar isso daqui salvo. Vamos estar atualizando aqui no nosso navegador, Ctrl F5, e vamos estar inspecionando aqui perto para ver o que aparece aqui agora, tá? Então deixa eu arrumar aqui. Aqui a gente tem a nossa div conteúdo, tá? Dentro de conteúdo a gente tem aqui a nossa section
publicações, que agora está vazia, não tem nada, nenhum código HTML. E temos aqui embaixo, ó, o nosso input com ID índice page, com type hidden, né, que é um índice oculto, com o valor 1. Então é isso aqui que a gente precisa estar fazendo por enquanto, tá? Vamos ver se o nosso Gupwatch já está rodando. Então, nosso Gupwatch já está rodando. Então vamos começar a trabalhar com o nosso JS, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos abrir aqui o nosso arquivo JS, tá? Então, resources, JS, js.js, e aqui na função read, documento read, quando começar o documento a ser lido, a gente vai começar a escrever essa função, tá? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na função aqui de lista mensagem. A gente precisa identificar se a gente está na página do feed para efetivamente estar carregando as publicações, tá? E como que a gente consegue verificar se a gente está na página do feed ou no feed do usuário, tá? Então a gente percebe que a gente tem aqui o feed do usuário, de qualquer outro usuário também carrega publicações, tá? Então a gente tem que identificar se a gente está no feed, na página inicial da nossa rede social, ou se a gente está no feed de um outro usuário, se a gente está no perfil, visitando o perfil de outro usuário, tá? Então vamos lá. Para a gente estar identificando isso, é muito simples. Observe o seguinte, que aqui em Content, na div principal, temos o nosso header, e aqui na div Content principal, a gente tem uma classe adicional, o feed, tá? E se a gente vir aqui no perfil do Rodrigo, por exemplo, a gente também tem, ó, Content Feed. Então, ela é uma div única. Se a gente for, por exemplo, na página de configurações, vamos ver aqui, ó. Ah lá, agora é Content Configurações. Se a gente for na página de mensagens, é Content Mensagens. Se a gente for na página de fotos, então é Content Minhas Fotos. Então a gente consegue identificar, por exemplo, a outra página aqui que a gente tem, página de pesquisa. Então lá, Content Pesquisa. Então a gente consegue identificar se a gente está no feed ou no feed do usuário através dessa div aqui, ó, Content Feed. Então se a gente verificar se essa div existe, significa que a gente está na página de feed, beleza? Então vamos fazer o seguinte, aqui em cima da variável aqui da nossa verificação aqui da lista mensagem, vamos estar construindo essa função aqui também, para ficar já mais fácil, tá? Então o primeiro passo é verificar se a gente está na página do nosso feed. Então vamos lá, se, vamos abrir aqui o cifrão, tá? A gente conseguir identificar .content.feed, significa que a gente está na página feed, tá? Só que a gente precisa contar isso daqui. Então vamos dar aqui um ponto length. Então a gente está contando. Se isso aqui, se ele conseguir contar isso daqui, tá? Significa que isso aqui vai ser maior que zero. Significa que a gente vai estar ou no feed do usuário, no perfil de um usuário, tá? Então aqui a gente pode dar um alerta para a gente ver se efetivamente a gente está aqui na página do feed, tá? Então vamos escrever aqui, ó. Estamos no feed, beleza? Ctrl S para estar salvando e vamos ver se o nosso Gupwatch compilou aqui, ó, JS minificado. Se ele não minificar, você dá um Enter que ele minifica o JS aqui, beleza? Agora sim, vamos aqui no nosso feed, deixa eu diminuir um pouco isso daqui e vamos dar um Ctrl F5 aqui, ó. Ah lá, perceba que recebemos agora um alerta aqui na nossa tela. Estamos no feed. Deixa eu dar OK aqui. Deixa eu ir para a página de mensagens. Deixa eu dar um Ctrl F5. Ctrl F5. Percebam que agora eu não recarrego, não tenho um alerta aqui na minha tela, porque ele não identificou a class Content Feed, né? A gente tem aqui, ó, Content Mensagens. Se a gente for na página de pesquisa, a mesma coisa. Se a gente for na página de fotos, ele não vai tentar carregar as publicações, porque ele não está na página do feed ou na página do usuário. Agora, se eu vim aqui no meu perfil do Rodrigo, ah lá, ele já vai dar o alerta, estamos no feed. Na verdade, não estamos no feed, né? Estamos no perfil de um usuário. Mas aqui ele consegue entender que ele vai precisar carregar também as publicações. Só que aqui vai ser desse usuário, beleza? Bom, vamos lá. Então, vamos voltar aqui para o nosso feed. Lá, estamos no feed. Ok, beleza. Então, aqui a gente vai estar apagando esse alerta agora. Vamos estar apagando isso daqui. E aqui, o que a gente precisa fazer? A gente, primeira coisa, é pegar que página que a gente está. E a gente definiu aqui no nosso feed.php um ID aqui para esse input type hidden. Então a gente definiu aqui, ó, índice da página tem um valor de 1. Então a gente vai carregar a página 1 das nossas publicações, tá? Então vamos conseguir pegar agora esse número aqui nessa página aqui, a gente vai
pegar ela aqui e armazenar numa variável, tá? Então vamos criar aqui, ó, var índice page é igual, abrindo o cifrão aqui, tá? Vamos pegar o ID índice underline page, page no seu ponto val. Então a gente vai pegar o valor do índice page, tá? Para a gente ver se a gente conseguiu pegar o valor correto, a gente pode também aqui dar um alert no valor índice page, tá? Então vamos colocar aqui, ó, índice page com alerta aqui. Ctrl S para estar salvando. Nosso JS aqui não minificou, tá? Vou dar um enter, JS minificado, beleza? Vou agora dar um Ctrl F5. Percebam que agora eu tenho o ID 1, então eu consegui recuperar corretamente o índice da página que eu estou, tá? Se eu vim aqui, ó, e trocar o índice, por exemplo, colocar 3, Ctrl S e der um Ctrl F5, agora eu tenho o ID 3. Então a gente está conseguindo pegar efetivamente o ID que a gente está colocando aqui nesse índice page, beleza? Deixa eu voltar aqui para 1, porque o primeiro carregamento vai ser a página 1 das nossas publicações, tá? Ctrl S para estar salvando. E agora a gente vai fazer o seguinte aqui no nosso JS, tá? A gente vai precisar enviar esse índice page, tá? E precisamos também enviar que página a gente precisa carregar, quais são as publicações, de que feed a gente precisa estar carregando, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no nosso feed.php, além da gente criar essa variável do tipo hidden com índice page, a gente vai criar uma variável mais um input do type hidden, tá? Com o valor do ID do usuário. Então a gente vai pegar as publicações do usuário, tá? Então vamos criar aqui mais um input do tipo hidden para ele ficar oculto, tá? Vamos colocar aqui um ID nele, vai ser ID underline usuário, tá? E o value dele vai ser o valor do ID do usuário. E como que a gente consegue pegar o valor do ID do usuário? A gente tem na nossa variável, se a gente vir aqui no nosso feed.php, deixa eu ver aqui no nosso view feed.php, não, vai ser na nossa home controller, tá? Então vamos voltar aqui na nossa home controller, a gente está passando aqui a variável usuário e o usuário logado. Então qualquer uma dessas duas variáveis que a gente conseguir acessar, a gente consegue pegar o ID do usuário, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, o usuário logado, tá? Então aqui, ó, no nosso feed.php, a gente vai pegar a variável usuário underline logado no seu índice, tá? Então vamos colocar aqui, ó, índice ID. Ctrl S para estar salvando, tá? Vamos ver se a gente conseguiu pegar a variável usuário logado aqui. Então vamos vir aqui no nosso home, Ctrl F5, ele está dando um alerta lá, tá? Ok. E vamos ver aqui, vamos inspecionar o nosso elemento aqui, perto aqui, para a gente ver se a gente acha aquele índice lá. Lá, temos aqui agora dois inputs do tipo hidden, o índice da página 1 e o ID do usuário logado lá, que é o 44. Então a gente conseguiu passar corretamente esses valores, tá? Então com esses dois valores a gente vai conseguir trazer as publicações do usuário, tá? Então aqui no nosso JS a gente também precisa estar pegando agora o ID do usuário que está logado aqui, beleza? E para pegar o índice do valor do usuário logado é a mesma coisa aqui. Então vamos duplicar essa linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui a gente vai colocar ID underline usuário. O usuário vai sendo igual no ID underline usuário, beleza? Usuário, beleza. Vamos dar aqui agora um alerta no ID do usuário para a gente ver se a gente está pegando corretamente. Ctrl S, o nosso JS não minificou, dei um enter aqui para minificar. Ctrl F5 aqui. Tenho agora o 44, que é o ID do usuário que eu estou logado, beleza? Bom, já está pegando as duas informações corretas, o índice da página e o ID do usuário. Então, vou estar comentando essa função aqui, só para não ficar dando aquele alerta ali, tá? Vamos ver se minificou. Agora ele minificou corretamente, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar essas duas variáveis para uma nova rota que a gente vai estar construindo, tá? Então, da mesma forma que a gente fez aqui embaixo, ó, no nosso Ajax Get Mensagem, a gente criou uma rota lá Get Mensagens, estamos esperando um data type, que é um retorno do tipo JSON, e aqui a gente está passando os dados, tá? Então a gente vai fazer essa mesma função, só que agora para a gente estar pegando as nossas publicações aqui, tá? Então, para facilitar a nossa vida, a gente pode fazer
o seguinte aqui. A gente pode estar construindo uma função fora aqui para estar executando apenas esse Ajax aqui, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui dentro, depois que a gente pegou os nossos índices, tá? A gente vai declarar uma função. Da mesma forma que a gente declarou uma função aqui, ó. Get conversa, a gente vai declarar aqui, ó. Agora, get publicações, tá? Então vamos dar function get publicações, beleza? E aqui a gente vai estar esperando alguns argumentos. Aqui a gente não estava esperando nenhum argumento nessa get conversa, mas aqui a gente vai estar esperando alguns argumentos, tá? E os argumentos deles vão ser o seguinte: o índice da página, tá? Então vamos colocar aqui, ó, índice underline page. Vamos estar esperando o ID underline usuário, tá? E vamos estar esperando também mais um terceiro parâmetro, só que esse terceiro parâmetro, ele pré-definido vai ser um valor. Se a gente passar depois esse parâmetro, vai ser outro valor. A gente vai colocar aqui, ó, feed, tá? Vai ser igual a true. Isso vai definir o seguinte: quando a gente fizer a nossa consulta lá, a gente vai pegar ou as publicações, se a gente estiver no feed do usuário, a gente vai pegar as publicações nossas e das pessoas que a gente está seguindo. Se o feed aqui for falso, significa que a gente vai estar no perfil de um usuário. Então a gente vai puxar apenas as publicações daquele usuário, beleza? Então é para isso que vai servir esse feed aqui igual a true, beleza? Então por padrão ele vai ser true. E aqui dentro dessa função get publicações, a gente vai estar executando o nosso Ajax aqui. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode vir aqui nesse Ajax aqui embaixo e literalmente copiando essa função inteira, tá? Então, clicam aqui na frente do Ajax, na frente das nossas chaves aqui e percebam onde que ela fecha aqui embaixo, tá? Então, você copia toda essa função aqui, ó. Vamos dar um Ctrl C, tá? E vamos estar colando essa função agora aqui no get publicações. Ctrl V. Ela ficou indentado bonitinho, certinho, tá? E aqui a gente vai passar agora algumas variáveis, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é o seguinte. A gente vai aqui na função sucesso, tá? A gente vai estar apagando essas linhas aqui. Então, vamos apagar essa. Contente mensagem a gente apaga. Isso daqui a gente vai apagar também. Isso daqui a gente vai estar apagando também, tá? Aqui a gente vai ter também a variável HTML, então podemos deixar ela declarada aqui já por enquanto, tá? Depois a gente vai dar também aqui um it, que a gente vai ter um response aqui, só que não vai ser mensagens mais, tá? Vai ser, no caso, publicações, então a gente pode estar renomeando aqui, ó, publicações, beleza? E aqui não vai ser índice i e msg, vai ser i e aqui vai ser pub, de publicações, beleza? E aqui depois a gente faz as nossas verificações e continua construindo o nosso HTML, tá? Então vamos deixar esse laço de repetição apenas aqui por enquanto, tá? E aqui a gente vai colocar o HTML depois em determinado caminho. Então vamos apagar esse caminho aqui. Depois a gente define um caminho. E aqui a gente está dando o scroll top lá na nossa mensagem. Aqui a gente não vai precisar dar, então vamos apagar essa linha aqui. Então ficou assim, a gente copiou a função Ajax, temos uma URL, então aqui não vai ser a URL get mensagens, vai ser a URL get publicações, beleza? A gente vai construir essa rota depois lá na nossa index.php. A gente vai esperar um retorno tipo JSON também, vamos dar um método post também, e aqui a gente vai estar passando os nossos dados. E os dados que a gente vai estar passando vão ser esses três parâmetros que estão aqui na nossa função get publicações, tá? Então aqui, ó, em vez de ser ID, vai ser índice page, dois pontos, índice page. Vai estar esperando esse índice. Vamos dar uma vírgula, vai ser aqui ID usuário, dois pontos, ID usuário. Vamos dar uma vírgula e vamos dar aqui, ó, feed, dois pontos, feed. Então, lá a gente vai pegar o valor da variável índice page, índice usuário, ID usuário, né? E o nosso feed, se vai ser true ou false, beleza? Então, aqui a gente vai estar pegando essa rota aqui, get publicações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos na nossa index e criar essa função aqui, essa rota get publicações, tá? Ctrl S para estar salvando aqui primeiro. Vamos ver se o nosso JS minificou. Se não minificou, eu dou um Enter, ele vai minificar, beleza? E agora a gente vai estar criando essa rota
get publicações. Vamos vir aqui então aqui na nossa index.php e vamos copiar aqui a função aqui, ó, home controller post. Temos aqui get mensagens. Agora a gente vai criar uma função post get publicações. Só que essa get publicações, ela vai ser na nossa home controller, ou a gente pode fazer aqui na nossa no nosso controller de publicações. Então vamos fazer aqui, ó, a gente já tem um controller específico para publicações, então vamos fazer nesse controller aqui, beleza? Então vamos estar copiando essa função aqui, essa rota, e só vamos estar renomeando aqui, ó, com a rota que a gente declarou no nosso JS. Get publicações, aqui vai ser barra get publicações, na função aqui controlador dev controllers, publicação controller, né? E aqui vai ser get publicações. Ctrl S para estar salvando. Beleza, a gente já tem a nossa rota e agora a gente precisa construir a nossa função lá no nosso controlador de publicações, tá? Então vamos estar abrindo aqui o nosso publicação controller, tá? E vamos estar construindo essa função aqui que a gente acabou de declarar, get publicações. Então aqui a gente tem a função publicar, tá? Abaixo dela vamos estar construindo uma nova função. Então vamos escrever aqui func. Essa primeira aqui que aparece function, 3 pontinhos aqui do lado, vamos dar um tab para autocompletar. E vamos estar colocando aqui, ó, get publicações. Como a gente vai estar esperando parâmetros nessa função get publicações, a gente também precisa colocar as nossas 3 variáveis padrão lá, que é o nosso request, response e os nossos args, tá? Para facilitar o nosso serviço, vamos vir aqui em cima e copiar essas 3 variáveis aqui. Então vamos colocar aqui as 3 variáveis, request, response e o nosso args. Agora aqui a gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa capturar as informações que a gente está passando aqui no nosso JS, que é o índice da página, o ID do usuário e a variável feed. Então, para a gente estar capturando informações, a gente já tem aqui em cima também, né? Que é aqui, ó, request, get parser de body param e o índice do campo. Então, vamos estar copiando isso daqui, Ctrl C, e vamos estar colando aqui embaixo. Vamos estar colando 3 vezes, tá? Porque a gente vai ter 3 variáveis aqui. A primeira variável vai ser índice da página, índice underline page. A segunda vai ser ID underline usuário. E a terceira vai ser feed. Então, vamos colar aqui. E aqui a gente pode renomear as variáveis também. ID usuário e índice da página, tá? O que a gente pode estar fazendo aqui para ver se isso daqui já está funcionando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar um echo aqui com pré para estar formatando, tá? Vamos dar um var dump e vamos colocar essas 3 variáveis aqui. Índice page, vírgula, ID underline usuário, vírgula, variável feed. Ponto e vírgula aqui no final e vamos dar um exit aqui para estar parando o nosso código. Ctrl S para estar salvando. E é isso daqui, a gente já está dando um var dump aqui nas nossas variáveis para ver se elas estão sendo passadas corretamente. Se a gente tentar recarregar nossa página, o que vai acontecer? Essa função aqui ainda não vai funcionar. Por quê? Porque aqui a gente declarou a função bonitinho, só que a gente não está chamando ela de nenhum lugar. A gente precisa estar instanciando ela para que ela realmente funcione, tá? E para isso estar acontecendo, a gente vai fazer o seguinte, para não dar nenhum erro aqui. A gente vai comentar essa última linha aqui, essa linha aqui ó, do HTML, tá? Vamos estar comentando esse it aqui. Então, vamos estar colocando aqui o nosso comentário. Opa. E essa variável HTML pode deixar, porque a gente não está utilizando ela por enquanto. E vamos dar um Ctrl S aqui. Vamos ver se nosso arquivo JS minificou. Beleza. Agora a gente precisa estar chamando essa função get publicações e tá passando os índices que ela está esperando, tá? Então aqui a gente pode fazer o seguinte, depois da função aqui, ó, aqui abaixo onde está o nosso alerta, a gente vai estar chamando ela. Então vamos estar colocando aqui, ó, get publicações e vamos estar passando esses 2 parâmetros aqui que a gente já recuperou, que é o índice da página e o ID do usuário. Então vamos estar passando aqui índice da página e ID underline o usuário. Vamos dar um Ctrl S aqui para estar salvando, tá? Nosso JS aqui está sendo minificado automaticamente agora, não precisamos mais dar Enter. E agora vamos fazer o seguinte, vamos vir no nosso feed e vamos dar um Ctrl F5. Só que antes de a gente dar um Ctrl F5,
a gente vem aqui no rede para ver se vai efetivamente construir, vai fazer o método post lá na rota aqui, ó, que a gente definiu, get publicações, tá? Então vamos aqui, ó, dar um Ctrl F5. Ah lá, percebam que aqui a última função a ser executada aqui, ó, foi o get publicações. Então significa que o nosso Ajax funcionou corretamente, tá? Então vamos clicar aqui nela, vamos vir aqui em nossa resposta e olha lá, temos os nossos 3 strings aqui, ó, que é referente ao nosso publicação controller, ao nosso vardump aqui, ó, índice da página. Então aqui, ó, índice 1, ID do usuário, que é o ID do usuário logado, tá? 44. E temos aqui o feed, que por padrão aqui no nosso JS é true, beleza? Então, se a gente quisesse, por exemplo, colocar, tivesse chamando de um perfil de um usuário, o que a gente iria fazer? A gente iria passar mais um parâmetro aqui, false, Ctrl S para estar salvando, tá? E vamos estar recarregando a nossa página. E agora esse true vai se tornar false. Ctrl F5, vamos aqui na publicação, get publicações. Ah lá, temos o ID 1 na página 1, temos o string aqui 44, que é o ID do usuário logado, e temos agora o terceiro parâmetro aqui como false. Isso vai definir se a gente vai carregar as publicações aqui do nosso feed ou de um perfil específico do nosso usuário, beleza? Então a gente já conseguiu estar passando os parâmetros corretamente lá para o nosso controlador, tá? Como que a gente já conseguiu estar passando para o nosso publicação controller, então a gente vai deixando essa aula por aqui, porque eu acredito que ela já ficou um pouco longa, tá? E na próxima aula a gente vai continuar recuperando aqui as informações das publicações dos usuários, beleza? Então até a nossa próxima videoaula.